Olá, prazer, eu sou o João Rodrigo, eu sou autor do projeto Chain Tracer 2, um projeto que visa integrar tanto lógica fuzzy, tanto blockchain na cadeia logística farmacêutica. Então, além da cadeia logística farmacêutica, esses conceitos podem ser aplicados também em diversas outras áreas, para aumentar a segurança e a integridade dos dados, além de poder ser uma solução de baixo custo também. O nosso projeto ele é feito em alguns módulos, a parte prática dele. Ele ainda, essa segunda parte, ela tá mais no estágio de prova de conceito. A gente já chegou a ter um protótipo mais elaborado no Chain Tracer 1, onde era aplicado apenas a blockchain, não a lógica fuzzy. Porém, a gente, no momento que esse vídeo está sendo gravado, a gente ainda só tem uma prova de conceito simulada e que a gente pode muito facilmente aplicar ela com o hardware necessário, que também é um hardware de baixo custo. A gente só está aguardando justamente para a gente conseguir os materiais para construir esse protótipo no geral e adaptar o protótipo também do Team Tracer 1. Um dos módulos que nós temos é esse daqui, que ele é uma adaptação do módulo do Chain Tracer 1 justamente, que ele é feito em Java. E ele tem algumas mudanças também. Ele é quem gerencia toda a blockchain e ele é um dos nós da blockchain. A gente teve uma integração agora com o MQTT, que é a versão que será disponibilizada para a Infomatrix na pasta do projeto. Vai estar conectando com um broker MQTT público, ou seja, um servidor de mensageria público, que ele vai integrar com Python. Esse servidor ele vai ser privado e vai ser com certificado, com TLS, etc. Em breve. Só que ele vai ser um servidor privado e vai ter integração com sensores também. Então, além de ser feita a integração entre o módulo e o programa em Python, além disso, vai ser também integrado com sensores futuramente. Com sensores, no caso, que serão passados por um ESP32, serão passados por um Raspberry Pi, etc. Para executar, o código-fonte vai estar tanto no GitHub, tanto na pasta do projeto. Recomenda-se que seja realizado o clone do GitHub, por ele ser mais atualizado. Então o repositório também vai estar num arquivo .txt com manual. Como a gente vai fazer um ambiente isolado, sem estar com conexão, aqui a gente tem com a conexão serial. Como vai ser no ambiente isolado, vocês podem rodar o simulation.java, que ele vai fazer a inserção dos dados também. Então, além disso, nós temos também esse outro programa, que ele é um programa justamente feito em Python para validar a lógica fuzzy. Futuramente, a gente pretende integrar a lógica fuzzy nesse programa em Java também para otimizar, ou explorar outra linguagem também. Só que para validação e para obtenção dos dados, como é um projeto que a gente vem fazendo há um tempo reduzido, a gente fez essa prova de conceito do fuzzy em Python anteriormente, para que a gente conseguisse ter os dados mais rapidamente também, e são dados que podem ser validados ainda. Então a gente tem a comunicação com o MQTT aqui também, usando a biblioteca Parro. No Java aqui ele utiliza uma biblioteca do Eclipse, que é a Parro também. E as duas, tanto para a versão Java, tanto para a versão em Python, obviamente. E ele está conectado nesse broker público também, que a gente vai usar um broker privado, obviamente, futuramente. E além disso, toda a parte do fuzzy é realizada aqui, então as condicionais, temperatura mínima e máxima, umidade máxima ideal, etc. Ele também calcula as variáveis do fuzzy, então probabilidade, impacto, risco, detectabilidade. E ele já passa aqui justamente tanto essas três, tanto risco aqui embaixo. Então, para começar exemplificando aqui, a gente tem essas duas situações, que é uma situação normal. Então, o GPS mandando dados que parecem ser corretos, é, dados recentes, então não teve nenhum atraso no sistema, uma temperatura que está em conformidade, pressão, umidade, é, pressão inclusive a pressão padrão, 113, 113 não, 1013. A gente pode rodar o programa aqui, clicando pela main, ele vai... Ah, eu não tô não. Perdão. Aqui.
Ele vai perguntar se a gente quer a simulação ou real. Real significa que ele vai receber esse payload do MQTT. A gente, no caso, vai rodar a simulação para executar os dois casos. E a gente já tem a resposta aqui, feita muito rapidamente. Então aqui o payload que ele recebeu. Aqui ele falando tá, simulação, impacto, detectabilidade, probabilidade. A detectabilidade ela está em 10 justamente pela confiança nos dados. Porque justamente por exemplo, um dos critérios é o GPS. O GPS está funcionando, os sensores parecem estar funcionando, então esses dados são 100% confiável numa perspectiva do fuzzy. Então o nível de risco é baixo. Então, justamente é um cenário diferente do que a gente vê na situação crítica aqui, em que o nível de risco ele é mais alto, o impacto ele está no máximo, a probabilidade está intermediária, está em 6,5, e a detectabilidade significa que os dados não são confiáveis. Então isso também afeta muito o nível de risco, os dados não serem confiáveis. Além disso, a gente tem o modo real. O modo real ele escuta no MQTT e ele fica aguardando o programa enviar. Além disso, a blockchain ela toda está no banco de dados. Esse banco de dados, uma das opções para criar ele é justamente criando um servidor MySQL, usuário root e senha root, como no manual, e criando esse banco de dados aqui. Vai ser disponibilizado esse arquivo logs.txt, que ele foi a base que a gente utilizou para a questão de resultados do artigo, que ele tem mais de 1 milhão de linhas, com vários resultados em vários momentos diferentes, com diferentes níveis de risco. Então, justamente a forma que foi feita a simulação, o nível de risco vai ser sempre entre ali 4 e 5, porque os dados de GPS eles são dados que vão estar variando entre menos 90 e 90, tanto a latitude quanto a longitude. O timestamp é sempre atual. Então esses dados eles vão ser mais confiáveis realmente. Deixa eu rodar a simulação aqui, então nosso programa está escutando. Simulation. Aqui. Se você tiver no Windows, vai aparecer uma janela aqui do lado mostrando o último pacote, mostrando o último bloco, a última transação. No Linux, infelizmente, essa janela ela não está abrindo, mas isso possivelmente na versão do Git já vai estar arrumado. Aqui ele está mandando os dados e aqui ele está recebendo os dados já. Além disso, se a gente considerar aqui, deixa eu atualizar. Ó, aqui a gente já tem alguns blocos também da blockchain, aqui a gente vai ter algumas transações também. Então, controle de permissão até superficial. Então a gente tem essa conta Arduino aqui, que ela é criada automaticamente pelo sistema. Além disso, na conexão MQTT aqui a gente pode ver os dados sendo recebidos no servidor também. Então isso tudo numa aplicação em campo vai ser um sistema completamente isolado e com criptografia, com o próprio TLS e SSL onde for necessário também. Inclusive, esse daqui é o nosso GitHub, a gente tem alguns projetos tanto do 2023, tanto do ano passado que foi Tracer 1 justamente. E eu não vou demonstrar aqui agora, mas a gente tem esse front-end Spring também, que ele foi feito para o Chain Tracer 1, só que ele é compatível ainda para a visualização do banco de dados. Então ele justamente é apresentado em formato de tabela. E posso até abrir aqui a página. E ele é uma aplicação bem simples, com a página mesmo, ele só mostra para cada bloco, ele mostra o hash anterior, o próximo hash, para você ver justamente que tem algo sendo atualizado ali. Então a gente usou isso daí para exibir em estágios mais iniciais do Chain Tracer 1, onde a gente apresentou, por exemplo, na FEBIC, na Feira Brasileira de Iniciação Científica, e para ter um feedback justamente.
O projeto, essa continuação dele, está em estágios. Eu não posso mais considerar iniciais, mas está no meio do caminho ali entre um projeto 100% concluído e um projeto engateando. A gente já tem resultados, já tem uma base de resultados, só que realmente agora a gente carece, a gente reconhece isso de uma aplicação formal. Então a gente está buscando parceria com algumas empresas, a gente está conseguindo já uma forma da gente fazer a leitura real desses sensores para num lote, por exemplo. Então é possível que até para apresentação, para possível apresentação presencial na Infomatrix, já tenhamos esses dados e já temos essa informação num projeto muito mais elaborado e construído do que já está. Então, creio que seja esse o vídeo. Como pode ver aqui, ele tá criando os blocos, aproximadamente com 10 transações cada um. Ele está gerando os dados. Dá pra ver aqui a timestamp, bonitinho e tudo. Então, ele tá rodando aqui a cada aproximadamente 1 segundo e 1 milissegundo por dado. E creio que seja isso. Qualquer outra informação que for necessária vai ser acrescentada no manual de uso também, que vai ser disponibilizado junto com o restante do projeto, com o relatório, com os códigos-fontes, etc. E a gente fica aberto à disposição para tirar qualquer dúvida, para conversar um pouquinho mais sobre o projeto também. Então, muito obrigado e tenha um ótimo dia.